Olá, hoje iremos apresentar o CITREP referente à Semana Epidemiológica 12, que vai dos dias 16 de março a 22 de março de 2025. Esse CITREP irá abordar a síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal, influenza aviária, arbovirose e mpox, cólera, sarampo e bactéria multiresistente. Sobre síndrome respiratória aguda grave no Brasil, o nível de atividade nas últimas 2 semanas foram níveis de alerta, risco e alto risco nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já sobre a tendência de aumento a longo prazo, os estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Sergipe apresentaram 95% de chance de aumentar o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Referente ao ano epidemiológico de 2025, foram notificados 21.498 casos de SRAG, o qual representa um aumento de 16% do número de casos em relação à semana epidemiológica anterior. Alta de casos de SRAG em vários estados das regiões do norte, como Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, Centro-Oeste e Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso do Sul e no Nordeste, Sergipe, principalmente pelo aumento de casos entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Em relação à incidência de SRAG no Distrito Federal, o gráfico mostra que o indicador monitorado está abaixo da faixa de risco baixo, indicando estabilidade. Segundo a projeção da Fiocruz, o intervalo de confiança para as próximas semanas não apresenta grandes variações. A quantidade de atendimento por síndrome gripal nas unidades de saúde em 2025 é menor comparado ao ano de 2024. Observando os dados relacionados aos atendimentos por síndromes gripais, foi possível identificar uma redução significativa nos registros em relação às semanas passadas. Algumas hipóteses podem ser levantadas para essa redução, como a recente alteração de informações do sistema e em ajustes nos critérios clínicos utilizados para a classificação desses casos. Sobre o Covid-19, as UF com maiores taxas de incidência, variando de 11,5 a 45,2 casos por 100 mil habitantes, foram Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Já as maiores taxas de mortalidade, variando de 0,04 a 3,46, foram São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas e Roraima, que foi o único estado a apresentar uma taxa de mortalidade de 3 óbitos por 100 mil habitantes. A respeito da influenza aviária de alta patogenicidade nos Estados Unidos da América, há 18 estados com rebanhos afetados. Estes rebanhos domésticos incluem gado, leiteiro, alpaca e suínos. Em relação a surto em aves, todos os 50 estados do país notificaram casos. O total de rebanhos afetados são 991, o que representa um aumento de 0,6% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia se mantém como o estado com maior quantidade de casos, totalizando 755, com um aumento de apenas um caso em relação à semana anterior. Seguido de Colorado, que não relataram casos novos desde agosto de 2024, e Idaho, que relatou 3 novos casos em relação à semana passada. Em relação aos meses, outubro, novembro e dezembro de 2024 foram os meses com a maior quantidade de casos da doença em rebanhos domésticos, e em 2025 teve expressiva queda no número de casos. No corrente mês, houve 12 casos até o momento. Não há novos casos desde a semana epidemiológica 8 de 2025. Os estados que registraram casos foram Washington, Oregon, Nevada, Califórnia, Colorado, Texas, Wyoming, Missouri, Louisiana, Wisconsin, Ohio, Iowa e Michigan. A presença do vírus em águas residuais, houveram atualizações no período de 9 a 15 de março. Foram detectados o vírus H5 em águas residuais em 12 locais. O vírus foi encontrado em amostras de 6 estados: Flórida, Oregon, Minnesota, Nova Jersey, New Hampshire e Massachusetts.
Desde março de 2024 até o presente momento, foram realizadas 1.050 investigações. Foram coletadas 277 amostras e 8 focos foram positivos, todos de aves silvestres. Na semana 12, foram realizadas 9 investigações e uma coleta de amostras. Não há investigações em andamento e nem casos positivos. Em relação às arboviroses, mais precisamente quanto à dengue, os casos em 2024 estavam superiores se comparado ao mesmo período de tempo em 2025, sendo importante considerar a epidemia que ocorreu em 2024. Já na semana epidemiológica 11 de 2025, a incidência acumulada permanece maior nos mesmos estados relatados da semana 10, que são Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, São Paulo e Paraná. Ainda houve diminuição da incidência do Distrito Federal e aumento do Acre. Ainda houve uma redução dos casos prováveis de março em relação a fevereiro, porém, o mês ainda não encerrou e pode ter um aumento com o decorrer das semanas. Apesar disso, o número de casos prováveis do mês de março foi menor quando comparado ao mesmo mês no ano anterior, que foi considerado epidêmico. Quanto ao percentual de óbitos por dengue, houve uma redução de aproximadamente 52,8%, quando comparado o ano de 2024 para 2025 no mesmo período. Até a semana epidemiológica 10, houveram um registro de 296 óbitos e até a semana 11 houve 368 óbitos, correspondente a um aumento de 24%. Na semana epidemiológica 11, os estados com maior incidência se mantiveram, sendo eles Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia e Espírito Santo. Foi registrado ainda um aumento no coeficiente de incidência do Paraná e uma diminuição no estado de São Paulo. Quando comparado ao ano passado, o coeficiente de incidência está maior. Com relação à situação epidemiológica da chikungunya neste ano, até o dia 21 de março foram notificados 269 casos prováveis de chikungunya, sendo que 179 foram confirmados. Dos 295 municípios catarinenses, 29 registraram casos prováveis da doença. Entre eles, os com maior número de casos foram Xanxerê, 144, Florianópolis, 19, Campo Herê, 17 e Chapecó, com 15 casos, respectivamente. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina também confirmou o registro dos 2 primeiros óbitos por chikungunya no estado. O primeiro óbito foi de um homem, de 83 anos, de Florianópolis, no dia 1º de janeiro. O segundo foi de uma mulher, de 85 anos, do município de Xanxerê, oeste do estado, no dia 17 de março. Um óbito permanece em investigação. Sobre os casos de Oropouche, os estados com maior número de exames detectáveis permaneceram os mesmos, com aumento maior dos casos acumulados no estado do Espírito Santo, devido ao aumento de intensificação do vírus no estado, onde foram registrados até a semana epidemiológica 11 5.090 casos. Na semana epidemiológica 11, houve um aumento de número de casos em 6,7%, quando comparado à semana anterior. Considerando os anos anteriores, em 2025 houve um aumento do número de exames detectáveis para a febre Oropouche em relação aos outros anos, com um pico entre as semanas epidemiológicas 2 e 5. A partir da semana epidemiológica 5, observou-se uma diminuição. Na semana 11, foram registrados 106 exames detectáveis, mas esse número pode aumentar nas próximas semanas, devido à inclusão de novas notificações. Resumindo a situação da Mpox no mundo até a semana 11 de 2025, 60 países relataram casos da doença, somando 7.091 infecções e 28 mortes. Os países mais afetados continuam sendo a República Democrática do Congo, Uganda e Burundi. No dia 14 de março, foi emitido um alerta pela Gerência de Doenças Imunopreveníveis de 2 casos confirmados no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de 2 crianças menores de 1 ano, da mesma família, residentes do município de São João de Meriti. As 2 crianças não foram vacinadas com a tríplice viral. Elas apresentaram sintomas característicos como tosse, coriza, conjuntivite, febre, exantema e manchas.
Os resultados foram liberados no dia 14 de março, apresentando biologia molecular detectável para sarampo e soroconversão de IgG. No corrente ano, já foram registrados 3 casos de sarampo em crianças no estado do Rio de Janeiro. O primeiro, em fevereiro, no município de Itaboraí, uma criança de 6 anos de idade do sexo masculino. Segundo a Secretaria de Saúde do Estadual, a origem de infecção não pôde ser identificada e a criança passa bem. Os casos de São João do Meriti envolvem 2 crianças da mesma família que receberam atendimento médico e passam bem. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro promove uma ação conjunta com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para a vacinação de pessoas de 9 meses a 59 anos não vacinadas contra o sarampo e busca ativa dos casos suspeitos. Profissionais de saúde do município, estados e governo federal farão uma varredura, percorrendo as casas nas imediações, onde 2 casos de sarampo foram confirmados. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou o primeiro caso de sarampo na capital desde 2020. O caso é de uma mulher entre 30 e 39 anos com histórico de viagens internacionais, que teve os primeiros sintomas em 27 de fevereiro e no dia 1º de março apresentou manchas vermelhas que são características da doença. A confirmação ocorreu após exames laboratoriais realizados no LACEN e na Fiocruz do Rio de Janeiro. A mulher não precisou ser hospitalizada e a doença evoluiu sem complicações. A Secretaria de Saúde implementou ações de controle em 278 casos de contato, monitorando-os até a data de 26 de março. Em relação a novos casos de febre amarela em regiões não endêmicas, foram registrados 18 casos em Minas, 6 foram descartados, 8 estão em investigação e 2 óbitos foram atribuídos à doença. Enquanto no estado de São Paulo, só foram registrados 2 casos, segundo o boletim epidemiológico da semana 10. No mundo, houve um aumento de registro de casos de cólera em 3 regiões. De 1º de janeiro a 23 de fevereiro de 2025, foram 70.488 casos de cólera e 808 mortes. Em fevereiro de 2025, entre as semanas epidemiológicas 5 e 8, foram registrados 32.613 novos casos de cólera e ou diarreia aquosa aguda em 21 países, uma redução de 14% em relação a janeiro. A região africana foi a mais afetada, seguida pelo Mediterrâneo Oriental e o Sudeste Asiático. Foram registradas 459 mortes relacionadas à cólera, um aumento de 32% em comparação com janeiro. A redução dos casos de cólera pode ser, em partes, devido ao declínio sazonal no inverno, mas os dados ainda são incompletos por causa da subnotificação e atrasos. Em fevereiro, a produção da vacina oral contra a cólera, OCV, permaneceu em um nível alto, refletindo esforços significativos do fornecedor e parceiros. Na região africana, em 2025, foram registrados 37.406 casos de cólera em 14 países da região. Os países com maiores registros foram o Sudão do Sul, com 18.031 casos e 243 óbitos, a República Democrática do Congo, com 8.401 casos e 171 óbitos, Angola, com 4.914 casos e 180 óbitos. 12 países registraram óbitos na região, com um total de 667 mortes. Na região do Mediterrâneo Oriental, em 2025, foram registrados 32.149 casos de cólera em 5 países da região. Os países com maiores registros foram o Afeganistão, com 12.661 casos e 5 óbitos, e Iêmen, com 9.784 casos e 9 óbitos. Sudão, com 5.479 casos e 126 óbitos. 4 países registraram óbitos na região, com um total de 141 mortes. Na região do Sudeste Asiático, em 2025, foram registrados 933 casos de cólera em 4 países da região. Os países com maiores registros foram o Mianmar, com 772 casos, Bangladesh, com 79 casos, Nepal, com 77 casos.
Quanto ao registro de óbitos na região, nenhuma morte foi relatada durante esse período. O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da União Europeia alertou a respeito de bactérias multiresistentes de vítimas de queimadura por incêndio em uma boate na Macedônia do Norte. Foram um total de 155 pessoas feridas e houveram 59 óbitos. Os pacientes foram hospitalizados e transferidos para 14 países do continente europeu, sendo eles Croácia, Grécia, Romênia, Eslovênia, Suécia, Lituânia, Hungria, Luxemburgo, Noruega, Áustria, Sérvia, Espanha e Turquia. Alguns países da Europa possuem um histórico de bactérias resistentes aos principais antibióticos, e o transporte de pacientes com colônia de bactérias resistentes são o principal fator de risco para a contaminação de outros países. Existe um risco elevado de colonização de bactérias resistentes ao Carbapenems, principais antibióticos, em vítimas de queimaduras hospitalizadas em países com elevada prevalência dessas bactérias. Os fatores de risco para infecção por Acinetobacter adquirida no hospital incluem exposição a pacientes colonizados ou infectados, colonização fecal, uso de dispositivos internos, permanência em unidade de terapia intensiva, longa duração de internação, ventilação mecânica, nutrição parental, infecções prévias, cirurgia e uso de antibióticos de largo espectro, além de ferimentos. Os principais riscos associados à infecção por Acinetobacter incluem a resistência antimicrobiana, infecções graves e complicadas, a propagação em ambientes hospitalares e a dificuldade no tratamento de pacientes vulneráveis, especialmente aqueles com sistemas imunológicos comprometidos ou submetidos a procedimentos invasivos. As recomendações incluem aplicar isolamento, quarto individual ou coorte para os pacientes transferidos da Macedônia do Norte, garantir a higiene adequada das mãos, implementar triagem em barreiras de contato, assegurar a limpeza do ambiente e monitorar os indivíduos contaminados que viajarem, prevenindo assim a propagação de micro-organismos de surtos. Além disso, os países devem compartilhar dados sobre a colonização e infecções por bactérias resistentes ao Carbapenems em pacientes envolvidos e eventos de múltiplas vítimas. As recomendações incluem aplicar isolamento, quarto individual ou em coorte, para pacientes transferidos da Macedônia do Norte, garantir a higiene adequada das mãos, implementar triagem em barreiras de contato, assegurar a limpeza ambiental e monitorar indivíduos contaminados que viajarem, prevenindo assim a propagação de micro-organismos e surtos. Além disso, os países devem compartilhar dados sobre a colonização e infecções por bactérias resistentes aos carbapenémicos em pacientes envolvidos em eventos de múltiplas vítimas. Obrigada a todos e até a próxima semana.